Imagine a cena. Você está no casamento do seu melhor amigo. A noiva entra, todo mundo aplaude. O noivo chora de emoção. Ou então, é a formatura do seu filho. Ele pega o diploma e você sente um nó na garganta. Ou ainda, aquele gol do Brasil na final da Copa, a torcida explode e de repente tem gente chorando feito criança. Por que diabos a gente chora quando está absurdamente feliz? O cérebro, meu amigo, parece que mistura as bolas. Num momento de alegria pura, ele dispara o mesmo alarme que usa para tristeza. E as lágrimas vêm mesmo assim. Isso não é fraqueza, não é drama. É uma tecnologia avançada do seu cérebro que a ciência só agora está entendendo direito. Hoje eu vou te explicar, de forma simples e clara, por que você chora de felicidade. Vou mostrar qual parte do cérebro entra em curto-circuito, quais hormônios explodem e como esse choro, na verdade, ajuda você a voltar ao equilíbrio. Fica comigo até o final, porque no meio do vídeo eu vou te perguntar: qual foi a última vez que você chorou de felicidade? E você vai querer responder nos comentários. Vamos nessa? Vamos direto ao ponto. O que acontece no seu cérebro quando você está explodindo de felicidade não é um erro. É algo que a ciência chama de expressões dimorfas. Dimorfas significa que a mesma expressão, no caso, o choro, pode aparecer em duas emoções opostas: tristeza profunda ou alegria extrema. O rosto faz quase a mesma coisa. Olhos marejados, boca tremendo, lágrimas caindo. Por que isso acontece? Pensa no seu cérebro como um painel de controle antigo de avião. Ele não foi feito para lidar com emoções muito intensas por muito tempo. Quando a alegria chega num pico absurdo, aquele momento de "eu não aguento tanta felicidade", o sistema nervoso entra em sobrecarga. O principal responsável por isso é o hipotálamo. Ele é tipo o termostato do seu corpo. Sua função é manter tudo em equilíbrio, a famosa homeostase. Quando a emoção sobe demais, seja tristeza ou alegria, o hipotálamo fala: "Calma aí, isso tá muito forte, preciso regular". E qual é o botão de emergência que ele aperta? O choro. Durante um pico de felicidade, seu cérebro libera uma avalanche de hormônios. Dopamina, a substância da recompensa e prazer. Ocitocina, o hormônio do vínculo e do amor. Endorfinas, os analgésicos naturais do corpo. Esse coquetel é tão forte que o sistema nervoso fica sobrecarregado. O hipotálamo, então, ativa as glândulas lacrimais e manda o corpo chorar. As lágrimas ajudam a liberar o excesso de tensão emocional e química. É como se o corpo abrisse uma válvula de escape para não explodir. Analogia simples. Imagine que sua alegria é uma chaleira no fogo máximo. A água ferve, a pressão sobe. Se não sair vapor pela válvula, a chaleira pode até danificar. O choro de felicidade é exatamente essa válvula soltando o vapor. Por isso você chora no casamento, na formatura, quando segura o filho pela primeira vez, ou quando seu time faz o gol do título. Não é sinal de fraqueza. É o seu cérebro sendo inteligente e dizendo: "Isso aqui tá bom demais, vou regular para você não pirar". E o mais bonito, esse mecanismo mostra que felicidade extrema e tristeza profunda usam caminhos parecidos no cérebro. Por isso as lágrimas são as mesmas. Agora me conta nos comentários: qual foi a última vez que você chorou de felicidade? Foi num casamento, no nascimento de um filho, numa conquista pessoal ou em outro momento? Quero ler as histórias de vocês. Vamos aprofundar isso. Quando você chora de felicidade, seu corpo não está quebrando. Ele está fazendo exatamente o que foi projetado para fazer: voltar ao equilíbrio. Esse processo se chama homeostase emocional. O hipotálamo detecta que os níveis de dopamina e ocitocina subiram demais. É como se o painel de controle do avião acendesse todas as luzes ao mesmo tempo. Para não deixar o sistema entrar em pane, ele ativa o nervo vago e as glândulas lacrimais. As lágrimas que saem nesse momento são diferentes das lágrimas de tristeza ou das lágrimas de irritação, quando entra poeira no olho. Elas contêm mais proteínas e hormônios do estresse. Ou seja, enquanto você chora de alegria, seu corpo literalmente está eliminando o excesso de tensão química. Estudos da Universidade de Harvard e da Universidade de Tilburg mostram que chorar, seja de tristeza ou de alegria, reduz a pressão arterial, diminui o cortisol, hormônio do estresse, e ativa o sistema nervoso parasimpático, o famoso modo descanso e recuperação. Resumindo, chorar de felicidade é uma ferramenta de regulação avançada do cérebro. É o jeito que seu organismo encontrou para dizer: "Isso foi intenso demais. Agora eu vou baixar o volume para você aproveitar sem se sobrecarregar". Outra analogia boa. Imagine que sua emoção é uma festa incrível na sua casa. A música está alta, todo mundo dançando, a energia está no máximo. Em determinado momento, o vizinho, seu hipotálamo, bate na porta e fala: "Gente, tá bom demais, mas vamos baixar um pouco o som para não incomodar e para ninguém passar mal". O choro é esse momento em que o volume baixa. Por isso muitas pessoas relatam que, depois de chorar de felicidade, elas sentem uma calma profunda,
uma sensação de leveza e até mais clareza mental. O cérebro conseguiu processar aquele pico emocional sem deixar resíduo tóxico. E o mais legal, quanto mais você permite que isso aconteça, sem vergonha, mais saudável fica seu sistema emocional. Chorar de alegria não é fraqueza. É sinal de que seu cérebro está funcionando muito bem. Agora, eu vou te mostrar situações reais da vida onde isso acontece com mais frequência e por que algumas pessoas choram mais fácil que outras. Mas antes, me conta nos comentários. Qual foi a última vez que você chorou de felicidade? Foi num momento com a família, numa conquista, assistindo um filme ou em outra situação? Quero saber as histórias de vocês. Vamos falar de algo que muita gente se pergunta. Por que algumas pessoas choram fácil de felicidade e outras quase nunca? A resposta está na sensibilidade do sistema nervoso. Pessoas com maior inteligência emocional ou que viveram muitas experiências intensas tendem a ter o hipotálamo mais sensível. Elas sentem as emoções com mais força, então o cérebro ativa o mecanismo de lágrimas com mais frequência para manter o equilíbrio. Não é fraqueza, é um cérebro mais afinado. Estudos mostram que quem chora com mais facilidade costuma ter níveis mais altos de ocitocina e uma conexão mais forte entre o sistema límbico, emoções, e o hipotálamo, regulação. Resumindo, chorar de felicidade é sinal de que seu cérebro está saudável e funcionando bem. Ele sabe identificar quando a emoção está forte demais e age para proteger você. Agora, na parte final, eu vou te dar o resumo completo e um recado importante sobre como usar isso na sua vida. Resumindo tudo, chorar quando você está muito feliz não é erro do cérebro. É uma tecnologia inteligente de regulação emocional. O hipotálamo detecta o pico extremo de dopamina e ocitocina, ativa o choro como válvula de escape e ajuda seu corpo a voltar ao equilíbrio, homeostase. É o jeito natural do cérebro processar alegria intensa sem sobrecarregar o sistema nervoso. Portanto, da próxima vez que sentir aquele nó na garganta num momento bonito, não segure. Deixe as lágrimas virem. Elas não são sinal de fraqueza. São sinal de que seu cérebro está funcionando muito bem. Chorar de felicidade é prova de que você consegue sentir emoções profundas. E isso é uma das coisas mais bonitas de ser humano. Agora me conta nos comentários, qual foi a última vez que você chorou de felicidade? Foi num casamento, no nascimento de um filho, numa conquista pessoal, num gol do seu time ou em outro momento especial? Quero ler as histórias de vocês. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor suas emoções, já sabe o que fazer. Deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no Guru Sabidão com o sininho ativado, porque toda semana eu trago explicações científicas simples sobre o que acontece dentro da nossa cabeça e do nosso corpo. Obrigado por assistir até o final. Cuide bem das suas emoções. A gente se vê no próximo vídeo.